Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu quero falar sobre os melhores jogos, na minha opinião, dessa semana 10 da NFL, que está passando tão rápido, mas que preparou alguns jogos incríveis para a gente nessa semana. Vamos lá? Vamos começar com tudo. E o primeiro jogo que eu quero trazer aqui é apenas Kansas City Chiefs versus Denver Broncos. Por que eu estou falando desse jogo aqui? Por que você resolveu trazer esse jogo, Nathan? Bom, a questão aqui é simples. O time do Kansas City é invicto. O único invicto da temporada está em Kansas e tem o melhor quarterback da liga, né? Simplesmente. Bom, o time do Kansas City vai receber o Denver Broncos e esse handicap está bem alto, na minha opinião. Porém, eu também acho que o Kansas City vai cobrir. O que é um problema aqui? O time de Kansas é um time cascudo, um time experiente, um time chato de jogar contra. E o Denver conta com um quarterback calouro. Além disso, o quarterback não tem ajuda, os recebedores são ruins. Então, não dá para você depender de um quarterback. Se tem um quarterback bom, legal, mas você precisa ter um mínimo de capital humano nas outras posições para ajudar o seu QB. E o time de Denver, infelizmente, não tem. Essa defesa de Kansas é simplesmente incrível, tá? A gente está falando de uma defesa que cede em média 17 pontos por partida, né? As duas defesas estão com essa média, então assim tende a ser um jogo de poucos pontos. Eu gosto desse under. É... O que é difícil? É difícil porque o Mahomes pode, o time do Kansas pode ser que abra uma sequência de pontuação em seguida, né? Com turnovers, enfim. O time do Kansas tem uma defesa não tão boa em turnovers como é a defesa do Denver. Porém, sinceramente, é uma defesa muito interessante. Quando a gente fala de jardas, né, cedidas, a gente tem uma defesa que está cedendo 212 jardas passadas e 82 apenas jardas corridas, né? Então, eu acredito que o Kansas City vai vencer essa partida, né? Quando a gente olha para os times, Kansas 8-0, 4-0 em casa, o time do Denver tá 6-3 contra o spread essa temporada, isso é muito legal. Porém, difícil, né? Kansas City é difícil. Mas eu gosto do under, tá? As últimas 4 de 6 partidas de Kansas City foram under. Isso me agrada bastante, tá? Então, é isso. Kansas City deve vencer. Esse é um jogo que deve arrancar aqui, deve ser bem interessante, tá? Vai tentar arrancar o máximo do Bo Nix. E falando aqui da nossa próxima partida, nós temos Denver, ó, Washington Commanders recebendo o Pittsburgh Steelers. E aqui, como eu coloquei ali em cima, o show tem que continuar, né? Um presente aí, um show para a gente assistir. Realmente duas equipes que estão tendo um desempenho aí fantástico, né? Steelers, 6 vitórias e 2 derrotas. Commanders, 7 vitórias e 2 derrotas. Cara, as equipes vão se enfrentar. O Commanders é favorito e eu gosto muito dessa partida. Eu acho que vai ser um jogaço, tá? Quando a gente olha os confrontos head to head nos últimos 10, Pittsburgh venceu 6 dos últimos 10. Nos últimos 3, Pittsburgh venceu 2. Presta olho no Russell Wilson, hein? Russell Wilson tá jogando bem, tá? Fez bons últimos jogos, porém eu gosto muito da estrela que tem aqui, tá? O Jayden Daniels é fantástico, tem feito uma temporada impressionante, com certeza aí de calouro do ano, tá? Mas para além disso, beleza? O time do Washington nessa temporada cobriu o spread em 7 jogos. Ou seja, o time jogou 9 jogos e dos 9 cobriu o spread em 7. Em casa, o time venceu os 4 jogos que jogou em casa e cobriu o spread nos 4. Eu gosto dessa linha do menos 2,5 porque é uma linha de uma posse, então eu acredito sim que esse time de Washington deva cobrir esse spread aqui, na minha opinião, tá? O que é legal ver o confronto aqui? Cara, a defesa de Pittsburgh pressiona muito o QB, tá? Então, assim, é uma defesa que força fumble. As duas defesas vão ter que trabalhar. Quando a gente fala de defesa, a defesa do Steelers é a quinta da liga em interceptações, a sétima em mais fumbles
e a quarta que mais força turnovers das outras equipes. Então, assim, isso vai ser um trabalho bem interessante. Quando a gente olha a defesa de Washington, a gente não tem uma defesa tão dominante assim, pelo contrário, a gente tem uma defesa que cede ali os seus 21 pontos por partida, quando os Steelers têm 14 pontos cedidos por partida. Porém, o que me pega aqui, de novo, a ameaça de Washington é mais interessante, na minha opinião. O Jalen Daniels tem acertado passes em profundidade, então você não pode só fazer pressão, 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 porque senão ele vai te punir, tá? E ele tem corrido bem com a bola. O jogo terrestre de Washington tem funcionado bem, tá? O time é a terceira melhor equipe correndo com a bola na liga, tá? A segunda melhor em jardas por tentativa, com 5.2. Então, assim, eu gosto muito desse time do Washington, acho que eles vão incomodar. O Russell Wilson incomoda? Sim. Porém, é difícil ver. Eu não consigo. O Russell Wilson não dá pra mim. Ele é muito inconsistente. Em algum momento ele vai fazer besteira. Não consigo. Então, minha opinião aqui, tô fechadão com o Jaden Daniels e não consigo ir contra eles aqui, tá? Washington vence. Próxima partida que eu separei para vocês, infelizmente, temos que falar deles. São Francisco 49ers e Tampa Bay Buccaneers. Coloquei, como eu coloquei ali o destaque, será que o time de Tampa vence em casa? O time de Tampa chega a 4-5 e vai ter um confronto duro pela frente, tá? É realmente um jogo difícil. Eu não gosto desse handicap do São Francisco, não estou com tanta confiança nesse time assim, tá? Mas eu acredito ser muito interessante um fator aqui, que é Christian McCaffrey está como dúvida para domingo, ou seja, ele pode jogar, ok? Vamos falar sobre isso. O problema é, a defesa de Tampa é uma boa defesa contra o jogo corrido, ok? Essa defesa tem cedido aí 131 jardas corridas por partida em média. Isso é bastante interessante. O time de São Francisco tem corrido 160 jardas por jogo, tá? Então, assim, eu acredito que vai ser um bom confronto. Baker Mayfield tem jogado bem na última semana, jogou muito bem, mesmo sem o Mike Evans e sem o Chris Godwin, e deve continuar assim, né, para essa semana. Tá? O Mike Evans está fora definitivamente e o Chris Godwin está fora da temporada. Então, assim, ambos não vão jogar. O que eu acho muito interessante aqui é o time do São Francisco, nos últimos 3 jogos, venceu os 3, tá? Com uma média de pontuação de 31, enquanto o time do Tampa tem uma média de 13 pontos marcados nos últimos 3 jogos. Ou seja, quando a gente olha para esse número, a gente vê um número dominante de São Francisco. Eu acho que o São Francisco vence, mas me assusta um pouco o fator do jogo ser em casa. A defesa de Tampa pressiona bem os quarterbacks. O jogo terrestre vai ter que funcionar. Se o McCaffrey voltar, vai voltar contra uma defesa que coloca bastante gente no front. Não sei se é a melhor opção, mas quem sabe, né? Sempre é bom ter o McCaffrey jogando. Então é melhor tê-lo do que não tê-lo. De qualquer forma, o Jordan Mason tem feito uma boa temporada. O Guerrendo, que jogou os últimos jogos que o Jordan Mason machucou, também tem feito uma grande temporada. Eu sinceramente gosto do São Francisco para vencer essa partida, mas não gosto dessa linha de diferença aqui de pontos, tá? Sinceramente, eu não. Eu tô gostando do Rashad White correndo com a bola, do Buck Irving correndo com essa bola aqui do lado do time de Tampa. Então, sinceramente, eu vejo um bom jogo aqui, uma partida bem acirrada, vai ser muito interessante. Olho no Tampa, olho na torcida que pode jogar junto e forçar esse time aí a levar um jogo, por exemplo, forçar um turnover, forçar um passe errado, uma falha de comunicação e esse time arrancar uma pontuação aí defensiva que pode mudar todo o jogo ali quando você tem um TD, por exemplo, da sua defesa. Legal? E por último, o jogo que eu acho que tem potencial absurdo também para esse domingão é o Sunday Night Football, que simplesmente Detroit Lions e Houston Texans. Cara, que jogo, né? Na semana passada, o Detroit foi favorito por 3,5 pontos e deu uma surra, né? O time de Detroit jogou contra Green Bay e venceu por 24-14. É um confronto favorável para Detroit? Sim.
Porque, na minha opinião, o time de Green Bay tem um desempenho parecido com esse Houston. Então, o Detroit já sabe como jogar contra essa equipe, tá? Acabou de vir de um confronto. Detroit está 6-0 nos últimos 6 jogos contra o spread. O time do Detroit vem numa série de 4, 5, 6 vitórias seguidas. O time de Houston tem sido bastante inconsistente essa temporada, diferente da temporada passada. Porém, detalhe, Houston jogou 4 jogos em casa e venceu os 4. Olho nisso, tá? Isso pode ser fator aqui determinante. Quando a gente olha os confrontos das equipes, os últimos 3 jogos que as equipes se enfrentaram, Houston venceu os 3. Olho nisso, tá? E assim, eu acho muito interessante a gente olhar para essa partida dessa forma, ok? Gosto de Houston. O ataque de Detroit está sendo fantástico. É muito difícil apostar contra Detroit essa temporada. Realmente um time completo, incrível, passes bons, as jogadas absurdas. Realmente é um time que veio para brigar. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas, na minha opinião, esse Detroit Lions chega nessa temporada como um dos favoritos ao Super Bowl, tá? Vai brigar para chegar, principalmente com esse São Francisco inconsistente que a gente está enxergando, né? Tem que pensar que o caminho dos Lions para o Super Bowl passa por São Francisco, possivelmente, passa por Green Bay Packers, enfim, essas equipes que Detroit já está se mostrando melhor. Green Bay, Detroit já venceu, São Francisco, Detroit está mais funcional, né? Está se mostrando mais funcional do que São Francisco. Então, assim, na minha opinião, esse time vai brigar por não por playoffs, mas por Super Bowl, ok? Então, assim, um belo jogo, olho no CJ Stroud, que tem que fazer uma boa partida, olho nessa defesa de Detroit, que tem forçado fumbles, tem roubado a bola, tem pressionado, tem segurado as defesas, assim, vai ser um belo jogo, esse daqui é um domingão para dormir tarde mesmo, assistir esse show aqui, e é isso, o time do Detroit correndo bem com a bola, o time de Houston tá correndo bem com a bola, o Joe Mixon tem feito uma temporada fenomenal, um belo jogo. Olho nisso. Ponto que pode definir o jogo para mim é realmente o jogo nas trincheiras. O time de Detroit tem sido bastante físico e tem conseguido segurar as equipes e correr bem com a bola. Isso pode mudar o jogo, porque quando você gasta muito relógio, quando você corre com a bola, quando você gasta o relógio, você deixa outra equipe sem tempo, e se você pontua, você coloca os caras contra a parede, fazendo com que ele tenha que pensar rápido, forçar jogadas que talvez ele não forçaria, e possivelmente errar passes, turnover on downs, chutar field goals e você recuperar a posse. E aí, sucesso para você, tá? Olho nisso, jogo em Houston, então dá um temperinho para essa partida. 3,5 eu acho bastante, mas gosto, tá? Não acho ruim, não. Sinceramente, essa semana tá bem difícil. Esses jogos que eu trouxe aqui estão bem difíceis de optar contra o favorito. Tá? Sinceramente, eu acho que o jogo tem mais potencial que pode. Na verdade, todos têm, né? Mas na minha opinião, os meus palpites aqui, trazendo um resumo do que a gente falou hoje, é São Francisco e Tampa Bay. São Francisco vence, na minha opinião, mas não cobre esse spread. Washington e Steelers. Washington vence em casa, ok? Kansas City vence em casa. E aqui é muito difícil, é difícil apostar, mas eu vou no Detroit Lions, tá? Eu acho que o Detroit vai vencer aqui, vai emendar uma 7ª vitória em sequência. Esse time não tá pra brincadeira. Não é fácil jogar contra esses caras. Os caras pegam a bola e pontuam. E assim, posse de bola do Detroit é touchdown. Pode esperar. Coloca seus safeties lá na endzone, porque os caras vão chegar. Então, assim, realmente tá impressionante. Esses são os destaques dessa semana 10, na minha opinião. Tá? Partidas para você assistir. É uma pena que, se eu não me engano, os jogos da tarde vão acontecer no mesmo horário, tá? Então vou trazer aqui já um minuto. Olha só. Chiefs começa às 3 da tarde, o mesmo horário que tem São Francisco e o mesmo horário que tem Washington Commanders. Então esses 3 jogos vão acontecer no mesmo horário. Recomendo que você assista na Red Zone, se você quiser ver todos os momentos, tá? Assim, impressionante, tá?
Impressionante. Agora, esse cara aqui acontece no Sunday Night, e aí o jogo vai rolar 10h20 da noite, começa a partida. Vai dormir mais tarde no domingo, assiste essa partida que vai ser um show de futebol americano. Fechou? É isso. Esses são os meus palpites, os meus destaques para essa semana. Estourou a luz aqui do nada, mas vai dar tudo certo. E é isso, tá? Te vejo no próximo vídeo. Espero que você esteja gostando. E eu vou deixar aqui embaixo o link para um grupo no Telegram, onde eu estou mandando lá, estou usando inteligência artificial para me auxiliar nas minhas apostas esportivas, nas minhas análises. Se você quiser participar, estou deixando aqui embaixo o link, um custo de R$ 9,90 por mês. Você pode acessar e você vai ter acesso às piques aí diárias. Show demais? R$ 19,90 por mês, você tem acesso a esse grupo, tá? Tá o link aqui embaixo, se você quiser, você acessa lá, eu te vejo lá dentro, a gente está com um recorde positivo aqui, os nossos jogos da NBA que eu estou trazendo aqui estão sendo analisados por lá também. É isso, valeu, falou e fui.